Seja bem-vindo à resolução da questão 151 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e irei te ajudar com essa resolução. Questão 151 da IBFC trabalha com verdades e mentiras. Roberto e Jorge estão conversando e fizeram cada um a hipótese H1 e H2 sintetizadas nas proposições abaixo sobre o que disse Pedro sobre dois assuntos, A e B. Então, significa que nós podemos transformar essas hipóteses, a hipótese H1 e H2, em proposições. Disse Roberta, hipótese 1, Pedro está falando a verdade sobre A e mentindo sobre B. Note que nós temos um conectivo aqui que é o I. Então, vou colocar aqui vai ser A e B. Na hipótese aqui do Jorge, disse Jorge, Pedro está mentindo sobre A. E logo abaixo nós temos, considere que a realidade seja binária, ou seja, mentir é a negação de falar a verdade. Então, no caso aqui, eu vou ter não A e B. Para os dois, com relação ao assunto B, o Pedro está mentindo. A única coisa que muda aqui nas duas hipóteses é com relação ao assunto A. Pedro está falando a verdade sobre A para a Roberta, essa é a hipótese dela, e Pedro está mentindo sobre A, é o que diz Jorge. E que, portanto, não existem meias-verdades ou omissões, como possíveis outras respostas para o que Pedro falou sobre A e B. Então, nós não podemos ter o Pedro, aqui vamos colocar assim, é o Pedro falando A e falando não A. Um dos dois vai ter que estar certo. Ou ele falou a verdade, ou ele está mentindo. Com relação a B, nós já sabemos que ele está mentindo. Porque ambos aqui estão colocando que ele está mentindo, então nós vamos considerar que essa informação é uma informação verdadeira. Agora vamos analisar aqui as hipóteses. Analise a alternativa correta, que apresenta uma análise lógica da relação entre as hipóteses, né? Então, nós vamos ter que analisar logicamente utilizando essas duas hipóteses. H1 é verdade, H1 é verdade, está considerando que H1 é verdade, ou H2 é verdade. Quando nós considerarmos aqui o ou, tá? A disjunção entre os dois, o que ele está dizendo que vai acontecer? É uma possível verdade. E aí, como que a gente analisa isso? A gente analisa da seguinte forma. Aqui é H2. A gente vai pegar a hipótese 1, que é o nosso H1, onde nós temos A e B, e vamos considerar que isso aqui é verdadeiro. Considerando que isso aqui é verdadeiro, eu vou precisar ter o quê? Valor lógico verdadeiro para A e valor lógico verdadeiro para B, para poder eu continuar aqui com verdadeiro. Isso aqui vai vir de onde? Da tabela verdade. Vamos colocar aqui duas proposições e fazer a tabela verdade do I, do ou e do se então. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí você coloca aqui a tabela da conjunção, que é o I, verdadeiro, falso, falso e falso. Coloca a tabela verdade do ou, P ou Q, verdadeiro, verdadeiro e falso. E coloca a tabela verdade da condicional para a gente utilizar. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Só vai ser falso quando for VF, né? A famosa Vera Fischer falsa. E agora a gente vai fazer a análise. Fazendo aqui, considerando H1 verdadeiro, olha só o que acontece com o meu H2. Tá? O meu H2, como que a gente escreveu o H2? O H2 ficou não A e B. Isso aqui, será que isso aqui fica verdadeiro? A gente vai testar. Isso é um teste de hipótese que a gente tem que fazer. Então, não A é falso e o B é verdadeiro. Quando a gente coloca aqui falso e verdadeiro, se a gente olhar aqui na nossa conjunção, falso e verdadeiro vai gerar um resultado lógico falso. Tudo bem. Então, o resultado lógico aqui vai ser falso. Só que quando a gente coloca, presta atenção agora nesse detalhe. O meu H1 eu considerei verdadeiro, então ele já vai ser verdadeiro. E o meu H2 não foi verdadeiro, foi falso. Só que como eu estou ligando eles com ou verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Se eu fizer o contrário, se eu considerar aqui o meu H1 falso, o que vai acontecer com o meu H2? A gente vai testar. Se o meu H1 for falso, olha só o que acontece. Para que o meu H1 seja falso, eu tenho três condições. Ou eu vou ter falso e falso, ou eu vou ter verdadeiro e falso, ou eu vou ter falso e verdadeiro. Como o B é igual para os dois, eu vou considerar que o nosso B aqui seja verdadeiro, para a gente ter a dependência exclusivamente aqui do A. Certo? Se o meu B for verdadeiro, eu vou analisar o A.
Se eu considerei a hipótese 1 como falsa, então o meu A vai ser falso para que eu tenha um resultado lógico falso. Quando eu faço isso, o que acontece com o não A? Ele passa a ser verdadeiro. E aí o meu resultado lógico é verdadeiro, porque eu vou ter verdadeiro e verdadeiro. Então, considerando H1 falso, H2 passa a ser verdadeiro e o resultado lógico é verdadeiro. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, H1 é verdade ou H2 é verdade, é uma possível verdade. Sim, vai ser uma possível verdade. Se um dos dois for verdadeiro, significa que nós vamos ter uma verdade, independente de qual que seja. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Agora a gente vai verificar as outras alternativas, tá? A gente já sabe que é a letra A, mas vamos provar que as outras estão erradas. O que a gente prova? H1 e H2 são verdade? H1 e H2 são verdade? Não. O que a gente viu? Se H1 for verdadeiro, H2 é falso. Se H1 for falso, H2 é verdadeiro. Então, os dois não podem ser verdades. Quando ele coloca aqui H1 e H2 são verdades, não podem ser verdades. Um dos dois vai ser falso, porque em um eu tenho A e o outro eu tenho não A. Então, isso aqui está errado, senão feria o princípio da não contradição. Agora, a gente vai testar aqui esse condicional. Se H1 é verdade, então o H2 não é verdade. Tudo bem, isso aqui é falso. Confere. Se o H1 for verdade, o H2 vai ser falso. É uma possível verdade? Jamais. Isso aqui vai ser falso. Por que vai ser falso? Porque nós vamos cair aqui na segunda linha da condicional. O resultado lógico é falso. Está fora. Agora a gente vai testar a última hipótese aqui, ó. Se H2 não é verdade, se H2 é falso, então H1 é verdade. Isso aqui é verdade. Tudo bem. Pode ser verdade? Não é que ele pode ser. Ele será verdade. Então, aqui não é uma questão dele poder ser verdade. Com certeza ele vai ser verdade, porque quando eu tenho a primeira parte do condicional sendo falsa, tá? Independente de ser verdadeiro ou falsa a segunda parte, o valor lógico aqui vai ser verdadeiro. E nós já sabemos que se o H2 for falso, o H1 vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdade. Não é que ele possa ser, ele será verdade. Então não tem essa dúvida aqui com relação a qual valor lógico nós teríamos nesse condicional. Por isso aqui está errado, a alternativa correta da questão, sem sombra de dúvidas, vai estar aqui na letra A.